Olá, sou o Reverendo Juan Vieira, bem-vindo ao canal. Você que está chegando no canal agora, nesse canal nós temos a proposta de estarmos estudando o texto da palavra do Senhor. É lógico que o texto bíblico ele tem muita informação, né? E nós pensamos alguns pontos e tratamos aí alguns pontos e conversamos um pouco, né? Exatamente isso. O texto hoje está no Salmo 66, apenas o versículo 20. Diz assim: Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a tua graça. Amados, o salmista aqui, ele na verdade tem uma intimidade com o Senhor, né? Então essa intimidade que ele tinha com o Senhor, tanto que ele fez música, né? E exatamente desse relacionamento que ele tinha com Deus. Então ele começa falando para nós, né? Nesse versículo, que bendito, né? Ele começa bendizendo o nome do Senhor, bendito, quer dizer, glorificando o nome do Senhor, exaltando, né? Exaltando o nome do Senhor, louvando o nome do Senhor. Mas por que ele está louvando e exaltando o nome do Senhor? Por dois motivos que ele está exaltando o nome do Senhor. O primeiro motivo que ele aponta para nós é que Deus não rejeita a oração, não rejeita a oração. E assim, a ideia de que Deus ouve as orações dele, mesmo que às vezes Deus não responda assim a oração de forma positiva, né? Que muitas vezes Deus responde para nós de forma negativa, né? E exatamente ele está querendo dizer para bendito seja ele que não rejeita a oração, não rejeita a oração. E mesmo que Deus às vezes demore um pouco para atender a oração, né? Mesmo que Deus responda de forma imediata, mas Deus ele realmente não rejeita a oração, ele está atento às orações, né, de cada um de nós, né? Então o salmista quer coloca isso dessa forma para nós, né? Que Deus não rejeita a oração, né? Por isso que ele glorifica o nome do Senhor, bendito, né? Glorificado, quer dizer, Deus não rejeita a oração. E qual o segundo motivo que o salmista fala que Deus seja glorificado, quer dizer, Deus seja exaltado, bendito seja o nome do Senhor, que não rejeita a oração, nem aparta, né, dele, né, de mim a tua graça. Quer dizer, a graça, né, a ideia é de cuidado de Deus, né, a ideia de cuidado, que Deus está cuidando da vida dele. A ideia da graça é a ideia do favor, é a ideia de que favor é merecido, quer dizer, ele não merece, né, o cuidado de Deus, o favor, a salvação, a bênção de Deus, de ser filho de Deus, ser povo de Deus, de ser Israel de Deus, mas ele, mesmo ele não merecendo, né, e aí Deus não aparta dele exatamente esse cuidado, essa graça, essa bondade sobre a vida dele. Então, e por isso que ele dá esse brado de louvor, de adoração ao Senhor. Então, amados, vamos fazer algumas aplicações para nós, na verdade duas aplicações para cada um de nós hoje, né? Cada um de nós hoje. É interessante que a ideia da glorificação a Deus, né, bem dizer o nome do Senhor, é algo comum para nós na igreja, né? Nós aí temos, né, as igrejas têm os cânticos espirituais, têm os hinos, né, tem os grupos de música, que estão sempre bendizendo ao Senhor, né, glorificando o nome do Senhor. E isso é importante, isso é importante. Né? E assim, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, quer dizer, com saltério, quer dizer, encher do Espírito através exatamente dos cânticos. Né? A música nos aproxima mais do Senhor, né? Porque ela mexe muito com o nosso interior, né? Toda vez que a gente ouve uma música, a gente é quebrantado por dentro, a melodia realmente e a letra, essa junção realmente fala aos nossos corações. Então a ideia de bendizer ao Senhor é uma ideia de que o salmista está com o coração quebrantado diante do Senhor. Então essa é a primeira aplicação. Está quebrantado diante do Senhor, então ele começa exatamente a bendizer ao Senhor, né? Bendizer ao Senhor, e ele vai bendizer o Senhor por dois motivos, né? Como foi falado aqui. Porque Deus não rejeita a oração. Amados, se nós pensarmos nos nossos dias de hoje, cada um de nós, né? Deus assim, ele não rejeita a nossa oração. Muitas vezes Deus fala não para nós quando nós oramos, né? E porque o não é cuidado, não é cuidado. Quantas vezes Deus falou não para mim, depois lá na frente eu falei, poxa, que legal. Esse não que Deus falou era fundamental, porque eu orei e Deus pensou melhor, né? Deus tem uma visão completa, então, e eu glorifico a Deus hoje porque muitas coisas que eu pedi, Deus falou não, e foi importante para mim o não de Deus, foi importante para mim o não de Deus. Foi fundamental, hoje eu entendo muitas coisas. Então é importante isso, amados. Às vezes Deus fala não, e é importante o não de Deus para nós. Não, né? Ele rejeitou a oração? Não, ele falou não, mas ele ouviu a oração, entendeu, só falou não, isso não vai ser legal para você, né? Não vai ser legal, é exatamente isso. E aí Deus ensinando exatamente com o não, né? É como nós somos pai, né? O nosso filho pediu, né? Faz algum pedido, nós não estamos rejeitando o pedido do filho.
nós estamos falando não, mas dizendo assim, dando uma nova direção, né? Um novo direcionamento. É exatamente isso que a gente faz. O não é novo direcionamento, o não, na verdade, é um cuidado que Deus tem, né? E às vezes Deus fala assim, espera um pouco, né? Espera quando a gente ora e exatamente... E o esperar de Deus é um trabalhar de Deus no nosso coração, né? Quantas vezes, né? Às vezes a gente fica ansioso, querendo que Deus faça logo e tudo, mas a gente percebe que o tempo de Deus é para amadurecer o nosso coração, amadurecer situações, né? Para que as situações se encaixem melhor, né? Se encaixem melhor. Então, quando Deus fala espera, né? Ele não está rejeitando a oração, ele está simplesmente respondendo no tempo dele, no tempo dele. E quando Deus responde a oração automaticamente, a gente fala assim, nossa, tive resposta de oração rápida, né? A gente fica feliz quando acontece assim, dessa forma. Né? A gente pensa assim, nós estamos em sintonia com o Senhor, nós pensamos dessa forma, mas toda forma estamos em sintonia com o Senhor. Porque, na verdade, o relacionamento com o Pai, né? Tem não, tem espera e tem sim, né? É um relacionamento, é um relacionamento. E é assim que Deus trabalha conosco, né? Porque aí Ele nos ensina dentro desse relacionamento. Então, a oração não é nada mais que o nosso relacionamento com Deus, né? Ele não rejeita a nossa oração. Na verdade, ele está pronto, está exatamente dando resposta no tempo dele. Por isso que quando nós orarmos, né, nós devemos orar da seguinte forma, segundo a tua vontade. Segundo a tua vontade. Às vezes a gente tem dificuldade de fazer isso, né? A gente quer falar assim, Senhor, segundo a minha vontade. Mas o correto é falar, Senhor, segundo a tua vontade, né? E aí tem a paciência de esperar no Senhor, às vezes tem a tranquilidade de ouvir o não do Senhor, e tem a tranquilidade também de ouvir o sim do Senhor e aí entender exatamente isso, né? Então Deus não rejeita a nossa oração, Deus não rejeita, né, a oração de cada um de nós. Na verdade, Deus está atento a todas as coisas e o tempo de Deus, né, é diferente do nosso tempo, né? E assim, a vontade de Deus, ela realmente é melhor que a nossa, é melhor que a nossa. Deus, ele pensa melhor as coisas, né? Então, é exatamente isso. Ele pensa melhor a nossa vida. Então, é exatamente isso. E o que nós temos que fazer? Nos colocar, né, à disposição da vontade do Senhor, né? Exatamente, nós temos que sermos mais suscetíveis à vontade do Senhor. Então, essa é a primeira aplicação que nós fazemos. O louvor, né, a adoração, porque exatamente Deus, ele ouve as nossas orações e ele cuida, né, exatamente. A segunda aplicação é que Deus não aparta de nós a graça, por isso nós devemos glorificar o Senhor. Ele não aparta, né, afasta a graça, né? Existe um termo, né, dentro dos 5 pontos do calvinismo que é perseverança dos santos, quer dizer, a ideia de que Deus ele ajuda para que nós venhamos a perseverar, né? A ideia do cuidado de Deus, a graça irresistível também, que é um dos pontos do calvinismo, a ideia de que Deus realmente está cuidando de cada um de nós. Então, quando se fala, né, essa ideia de não apartar a graça, é exatamente o cuidado de Deus, né, não aparta, é o favor, né, o favor que a gente não merece, porque Deus está cuidando, né, a gente não merece, mas Deus está cuidando de cada um de nós, né, está amparando, né, está abraçando cada um de nós, trazendo de volta muitas vezes, né, muitas vezes a gente tem crise de fé, muitas vezes a gente tem muitas crises introspectivas, e Deus não olha essas questões e está sempre trazendo, não aparta a graça, sempre trazendo de volta a presença dele. Por isso o salmista, ele glorifica o Senhor, né? Embora a dificuldade às vezes que ele tem, nós temos, né? E aí Deus não aparta a graça, não aparta, né? E por isso ele glorifica, glorificado, bendito. Glórias ao Senhor, porque não aparta de nós a sua graça. Então, amados, devemos fazer isso, glorificar o Senhor, né? Bendizer o nome do Senhor, porque realmente ele não rejeita as nossas orações, né? O tempo dele, né, e a vontade dele é soberana e é cuidado, né, é bondade, e ele não aparta a graça, porque na verdade nós somos selados com o Espírito da promessa para o último dia. Deus abençoe cada um de nós, e você que ficou até o final, né, dá um joinha aí, né, e compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam ouvir a palavra do Senhor. E assim, até o próximo vídeo, né, até o próximo vídeo. Deus abençoe.